Graça e paz. Ainda estamos vivendo a alegria da Páscoa, da ressurreição do Senhor Jesus, mas eu gostaria de liberar mais uma rápida palavra a cada um que me ouve neste momento. A Bíblia nos relata no Evangelho de Lucas que no domingo de Páscoa, 2 discípulos, um deles chamado pelo nome Cleopas ou Cleopas, estavam se dirigindo de Jerusalém a Emaús, uma pequena vila que distava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E no caminho eles conversavam sobre os últimos acontecimentos. Diz a Bíblia, inclusive discutiam entre si, porque com certeza tinham opiniões divergentes a respeito daquilo que havia acontecido. Mas de repente, alguém se coloca junto deles e começa a acompanhá-los na sua caminhada. Era o próprio Jesus. Só que eles não reconheceram Jesus. E então Jesus lhes pergunta, mas afinal, sobre o que vocês estão conversando? E eles, admirados, olharam para Jesus e lhe perguntaram, mas você é o único que não sabe o que aconteceu nesse final de semana aqui em Jerusalém? De como mataram Jesus, o Messias, que nós pensávamos queria resgatar Israel dos romanos? E então Jesus, com muita paciência, começando por Moisés, passando pelos profetas, lhes explica tudo aquilo que as profecias diziam a respeito dele e da obra que ele viria e veio definitivamente realizar para reconciliar a humanidade com Deus. E quando ele chega ao destino, Jesus faz menção de passar adiante. Mas eles insistem para que ele entre e participe de uma refeição com eles. E quando eles estão assentados para a refeição, Jesus pega o pão, dá graças a Deus e o parte e o dá a eles. E nesse exato momento, seus olhos se abrem, as vendas caem e eles reconhecem que aquele que os havia acompanhado durante todo aquele trajeto não era nenhum outro a não ser o próprio Cristo ressurreto. E então nos diz o texto, Jesus, ele se ausentou deles. E eles imediatamente voltaram a Jerusalém, para junto dos outros discípulos, para lhes compartilhar a grande nova de que Jesus havia ressuscitado. Mas o que eu quero compartilhar nessa hora é o que pode fazer com que nós não reconheçamos Jesus junto de nós em situações em que ele, clara e evidentemente, está conosco. Vários relatos que estão ali inseridos na história da Páscoa nos mostram razões por que muitas vezes nós não vemos Jesus junto de nós e, consequentemente, chegamos à conclusão de que ele não está nos cuidando e nem tampouco está abençoando a nossa vida. A primeira razão é por causa das lágrimas, por causa da tristeza, às vezes por causa do desespero e da angústia, por situações que se está vivendo e passando. O exemplo é Maria Madalena. Ela foi ao túmulo para ver Jesus, mas quando chega a pedra estava revolvida. Jesus não estava mais ali naquele sepulcro. E ela fica pelo jardim chorando de tristeza porque o seu plano havia sido frustrado e ela não pôde ver o seu mestre que havia morrido. De repente, uma figura se apresenta para ela. E ela olha, mas os seus olhos estão embaçados por causa das lágrimas. E ela não reconhece Jesus, ela pensa que é o jardineiro. E diz, se foi você que tirou o corpo do Senhor do túmulo, por favor, me diga onde está. Eu quero pegá-lo, eu quero buscá-lo. E então, Jesus a chama pelo nome, Maria. E ela então o reconhece e diz, Rabone, que quer dizer mestre. Quantas vezes, talvez, meu irmão, minha irmã, você não reconheceu Jesus que estava exatamente ali do seu lado, porque você estava
em lágrimas, desespero, tristeza e angústia, e você não pôde ver a presença fiel do Senhor ao seu lado. A promessa é clara: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Uma segunda razão é esta da história que eu compartilhei dos discípulos de Emaús. É a falta de conhecimento das Escrituras. Quantas vezes nós, por falta de conhecimento das Escrituras, não temos uma base e um fundamento sólido para crermos nas promessas de Deus? A falta de conhecimento nos impede de conhecer promessas tão claras, tão evidentes do Senhor a nosso favor. E por isso, não desfrutamos da presença do Senhor, não cremos na provisão de Deus, na solução de Deus, na ação de Deus a nosso favor, nas nossas necessidades, nas circunstâncias que nós estamos passando. Uma terceira razão, porque nós não reconhecemos a presença de Jesus e não desfrutamos das bênçãos e da alegria dessas bênçãos, chama-se dúvidas. Foi o caso de Tomé. Quando Jesus se manifestou aos discípulos que estavam escondidos dentro de uma casa, Tomé estava ausente. E quando ele retorna, Jesus já tinha ido. E os discípulos, cheios de alegria, compartilham com ele que eles haviam visto o Senhor redivivo. Mas Tomé, ele fechou a sua cara e disse: eu não acredito. Só acredito se eu puder tocar nas suas mãos. Se eu puder colocar a mão ali no lado onde ele foi ferido pela lança. Só então eu crerei. Queridos, como dúvidas roubam a presença do Senhor e roubam as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Precisamos fundamentar cada vez mais a nossa fé. Precisamos crer nas promessas da palavra de Deus. Precisamos vencer toda a incredulidade e todas as dúvidas, porque o nosso Deus é fiel e Ele está sempre pronto para nos abençoar, para cumprir aquilo que prometeu e para ministrar bênçãos extraordinárias à nossa vida. E uma quarta razão que nós encontramos nos relatos que estão ali na história da Páscoa é a distância. A Bíblia diz que 7 discípulos decidiram ir pescar no mar da Galileia depois da ressurreição de Jesus. Entre eles estavam Pedro e João. Mas de repente, enquanto eles pescavam e não haviam pego nada, eles veem uma figura na praia. E essa figura lhes pergunta: vocês pegaram alguma coisa? Eles disseram: não pegamos nada. E então essa pessoa mandou que eles jogassem a rede numa outra direção. E eles pegaram 153 grandes peixes. E quando João olha aquela figura, ele diz a Pedro: Pedro, é Jesus. Só então, depois do milagre, é que eles reconheceram que era Jesus que estava ali na praia. Quantas vezes nós estamos distantes do nosso Senhor e por isso nós não o reconhecemos. Não distantes geograficamente, mas distantes na comunhão, na busca de Deus. Não lemos a Bíblia, não oramos, não desenvolvemos comunhão e intimidade. Isso nos mantém longe e distantes do Senhor. E consequentemente, nós não reconhecemos tantas vezes Jesus que está junto de nós. Mas nós concluímos que de fato Ele não está e permanecemos nas nossas angústias, nas nossas tristezas e nas nossas derrotas. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele é o Deus vivo e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, não permita que barreiras separem você do Senhor, mas que você, pela fé, pela busca mediante a palavra e oração,
esteja cada vez mais próximo, para poder ter um relacionamento muito agradável, experimentar suas bênçãos constantemente e assim ter a sua alegria renovada a cada dia nesse Senhor que é tremendo e é maravilhoso. Deus abençoe a sua vida.